Olá, queridos! Olha, Luciano, chegamos ao final da unidade 2, né? Exatamente. Agora vamos fazer uma revisão, gente, para vocês fazerem depois um teste, uma avaliação daquilo que vocês adquiriram ao longo da caminhada da unidade 2, ok? E a gente agradece desde já por ter ficado conosco até aqui, ter tido paciência, né, ter construído esse conhecimento na vida de vocês junto conosco. Um abraço aí aos professores presenciais. Então vamos lá, eu sou o professor Hélio. E eu sou o professor Luciano, e olha só, já de uma certa forma agradeço pela participação de cada um de vocês, pelos aprendizados que tivemos, por tudo aquilo que foi trabalhado e desenvolvido durante o decorrer dessas 2 unidades. Também agradeço de modo especial aos professores que estão aí com cada um de vocês, nos ajudando nessa árdua tarefa. Então, vamos lá para a nossa revisão. Revisão geral da unidade 2. Pessoal, em nossa revisão, iremos trabalhar a filosofia política antiga e medieval. Vamos trabalhar também filosofia política moderna, onde iremos ver Locke e Rousseau, a liberdade e o existencialismo, a relação homem-mundo e o pensamento existencialista de Heidegger e Sartre. Filosofia política antiga e medieval. A política na Grécia Antiga, os gregos foram os primeiros a analisar e debater sobre a política e cidadania. Eles reuniam em 2 lugares, se reuniam na Acrópole e no Ágora. Em meados dos anos 621 a 510 a.C., Drácon, Solon e Clístenes deram o quê? Os primeiros passos em rumo à democracia. A palavra sofista surgiu em meio a isso. Eles eram especialistas em retórica na antiga Grécia, se dedicavam ao ensino do sentido das palavras. Também nesse meio a retórica significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicções. Vamos então adentrar na filosofia política clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, ele era contrário à aristocracia democrática, defendia que a república deveria ser governada por filósofos. Platão diz que cada indivíduo será livre enquanto estiver cumprindo as leis, criadas com o intuito de melhor conduzir a cidade. E para Platão, o melhor governo seria o governo do filósofo, da qual ele segue a mesma lei de pensamento de Sócrates. Por sua vez, Aristóteles, para ele, a melhor forma de governo é aquela que visa o bem comum. E ele estabelece 3 formas de governo. Vamos ver então quais são? Olha só, segundo ele, as boas formas de governo estabelecidas por Aristóteles seriam a monarquia, que é governo de um homem só, visando ao bem comum, como a obediência às leis e às tradições. E essa forma de governo ela é de caráter hereditário ou perpétuo, passado de pai para filho. Segunda boa forma de governo é a aristocracia, que é o governo de um pequeno grupo, mas de interesse coletivo. E também a república, governo de um grande grupo visando ao interesse comum. Pode-se dizer, né, Luciano, democracia ou politeia, né? Isso, Agora... Política medieval, a teocracia. Gente, vocês viram que teo, né, significa Deus, né? Cracia e poder. Então, poder, de certa forma, influenciado, eles colocavam como influência de Deus. O monarca é rei pela graça divina e representa Deus perante os súditos. A hierarquia política e social é ordenada por Deus. Deus cede o poder ao povo, consequentemente ao governante eleito por ele. O fundamento da política encontra-se em Deus, que é a vontade divina. O bem comum ou justiça, né? O bom governo está no príncipe virtuoso. Regime político justos, legítimos. Um dos principais pensadores da Idade Média
foi Agostinho de Hipona, ou também conhecido dentro da filosofia por Santo Agostinho. Dentre as obras dele, destacamos aqui A Cidade de Deus, que traz a relação entre política e religião. Nessa obra ele apresenta duas cidades. A cidade terrestre zela pelo bem-estar das pessoas e tem como função a garantia da justiça. E também a cidade de Deus, que busca viver a vida cristã inspirada no amor de Deus. Mas também teremos o rompimento do poder espiritual para o poder temporal. Poder espiritual representado pelo Papa e o poder temporal representado pelo rei, o monarca, aquele que governa. E essa ideia se deu com a obra de Nicolau Maquiavel. Na obra O Príncipe e os Discursos, Maquiavel desvincula a política da moral, da ética e da religião cristã. Daí nasce o pensamento político moderno, que é um pensamento laico. Agora vamos ver filosofia política moderna, Locke e Rousseau. Pensamento político de Locke. John Locke também refletiu sobre a origem do poder político e sua necessidade de congregar os seres humanos, que em estado de natureza viviam isolados, em estado de guerra. O que é o estado de natureza para Locke? Ele refere-se ao estado de natureza como uma condição na qual cada um seria juiz de sua própria causa, o que levaria ao surgimento de problemas nas relações entre os indivíduos. Como se resolver essa questão? Locke analisou as dificuldades de viver em estado de natureza, o que exige a aceitação de um contrato como solução do problema, conflitos, Para construir a sociedade civil, apenas o pacto torna legítimo o poder do Estado. Contrato social. Para evitar os problemas entre os indivíduos, é que o Estado teria sido criado. Sua função seria de garantir a segurança dos indivíduos e seus direitos naturais, como a liberdade e a propriedade. Foi um erro aqui, mas o caso aqui é propriedade, viu, pessoal, e não prosperidade. A concepção de Estado liberal, segundo Locke: o Estado deve regular as ações entre os indivíduos e atuar como juiz nos conflitos sociais. E para Locke, o poder legislativo é o poder supremo, ao qual devem subordinar-se todas as outras instituições. E ele enfatizou a preservação da propriedade no sentido amplo, ou seja, tudo o que pertence a cada indivíduo, ou seja, sua vida, sua liberdade, seus bens, são propriedades do indivíduo. Pensamento político de Rousseau. Em sua obra Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, ele glorifica os valores da vida natural, ao contrário de Locke. Ele ataca a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada, o estado de natureza e o contrato social. Os indivíduos viveram em equilíbrio, num estado de natureza, com suas poucas necessidades, cuidando da própria sobrevivência, até o surgimento da propriedade privada, quando uns passam a trabalhar para os outros, gerando escravidão e miséria. É a desigualdade que corrompe o homem, a sociedade. Isso. Soberano e governo. O contrato social, para ser legítimo, origina-se do consentimento necessariamente unânime de todas as pessoas. Com isso, o indivíduo abdica de sua liberdade pelo pacto, mas como ele é parte integrante do todo e ativo, ao obedecer à lei que ele ajudou a criar, ele obedece a si mesmo porque ele é livre. Essa teoria é inovadora por distinguir conceitos de soberano e governo, atribuindo ao povo a soberania inalienável. O mesmo indivíduo é cidadão quando ele faz a lei e súdito quando ele obedece a lei que ele ajudou a criar. Pessoal, vale ressaltar o seguinte: Hobbes, Locke e Rousseau são filósofos da linha de corrente chamada contractualismo, que eles
criam uma teoria política sobre o estado de natureza e o contrato social. E cada um dá uma visão diferente a tudo isso. Liberdade, o existencialismo, a relação homem-mundo, né? Exatamente. O que é liberdade? Vamos ver o conceito, né, básico disso. Liberdade humana é admitida como absoluta. Temos a escolha de agir de um modo ou de outro, independente das coisas que nos constrangem. Lá na Grécia Antiga, a liberdade era exercida no espaço da polis, na qual os cidadãos constituíam a política. Lá na Idade Média, a liberdade, eles veem a noção questões interior, passa para o interior do ser humano, relacionada ao próprio eu. Já na Idade Moderna, o sujeito age pela força de sua vontade. Lembra que nós colocamos Schopenhauer, né? Independentemente dos constrangimentos que sofre. Mas, afinal de contas, o que é existencialismo? Vimos o seguinte: após a Primeira Guerra Mundial, inicia-se em todo o mundo uma reflexão sobre a identidade humana, qual a importância da vida humana. Então, o homem contemporâneo, ele encontra-se só, no vazio, perplexo, na angústia diante das perguntas fundamentais. Que valor tem a existência humana? É possível compreender o mistério da liberdade humana? E lembrando que eles estão vivendo um contexto das guerras mundiais. Então, o ponto de partida para a filosofia existencialista está expressa no seguinte pensamento: a existência precede a essência, ou seja, primeiramente existimos e depois definimos a nossa essência. Que, por sua vez, para os animais vem seguir primeiro, né, Luciano? A essência deles precede. Nós falamos aí na aula. A relação entre liberdade e existencialismo. Para o existencialismo, que define inicialmente a existência humana, é a sua indeterminação. A vida humana é uma ação. O homem encontra-se lançado no mundo com a consciência de que sua vida está por fazer, construir. A existência humana precede qualquer noção de finalidade, de essência, de valor, de determinação prévia, né? O modo de ser humano é um poder ser, tarefa para si mesmo, ser em autodeterminação. O homem é um ser lançado no mundo. O homem encontra-se lançado no mundo, com a consciência de que a sua vida está por fazer, ou seja, a vida do homem não está pronta. O ser humano está condenado à liberdade. Qualquer atitude que ele tomar será sempre um ato livre, ou seja, mesmo que ele decida por não decidir, ele já está decidindo alguma coisa. Ao tomar uma decisão, o ser humano está sempre só, pois a decisão é sempre um ato solitário, porque sou eu que decido. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser responsável pelas decisões que toma. O ser humano, diante disso, ele está condenado a existir. Ele está condenado à liberdade. Diante disso, o homem é obrigado a assumir de forma autêntica a sua existência. Agora, o pensamento existencialista de Sartre. Só lembrando que, por equívoco, né, os pensadores, né, existencialistas, Heidegger e Sartre, é o mesmo tema, tá? Isso. Nós vimos que Heidegger, sobre a fenomenologia, né, adotou alguns aspectos do método fenomenológico de Russell para investigar a existência humana. Ele distinguiu entre ser e ente. Tudo que existe é um ente, eu, professor Luciano, etc. O ser é o único ente que tem a faculdade de questionar a respeito de si mesmo, no caso, o ser humano. Heidegger denominou o ser humano com a expressão da Sei, né, que ser aí. O ser aí é o ser que existe na realidade e que pode ser aprendido pela consciência. Quando nasce, o ser aí é jogado no mundo pré-existente. A pessoa não escolhe, mas ela precisa dar sentido ao seu mundo. Então, as características existenciais da condição humana é ser no mundo, ou seja, estamos presentes neste mundo.
Também somos ser com, ou seja, somos seres de relação, nos relacionamos com as coisas, mas também somos ser com os outros. Além de nos relacionarmos com as coisas, conhecemos as coisas, nos relacionamos com outros seres. Então, diante de todo esse questionamento, o existencialismo percebe que o ser humano, ele é livre porque ele é um projeto, ou seja, o ser humano não está definido. O ser humano é mais aquilo que ele ainda não é, porque isso significa que o ser humano ele está em um processo de construção e que esse processo nunca acaba. A essência do ser humano ela é indeterminada, porque não existe uma essência pré-definida, já estabelecida. Então, outras características do ser humano é que ele vive a dimensão da temporalidade e se descobre como um ser para a morte. Ou seja, eu avalio todos esses conceitos e percebo que a única certeza que eu tenho na minha vida é que um dia irei morrer. Sartre, incerteza, angústia e responsabilidade. O ser humano não tem uma essência ao nascer. Ele vai construindo aquilo que é ao longo de sua vida, de sua existência. A existência dual, né, gera angústia. O ser humano anseia ser idêntico a si mesmo, o ser em si. Mas não pode sê-lo, ser para si. Ao mesmo tempo, não poderia ser pura consciência, ser para si, pois, para que haja consciência, é preciso que estejamos no mundo. E só podemos estar no mundo encarnados por meio do quê? Do corpo, né? Somos lançados no mundo para que depois possamos ser alguma coisa neste mundo. Nascemos sem essência nenhuma, nascemos sem identidade. Só que, no entanto, as construímos enquanto existimos ao longo de nossas vidas. Então, a condição humana, ela determina que o ser humano construa sempre a sua identidade. O ser humano não é propriamente um ser. Quando a gente fala um ser, dentro do contexto filosófico, é que ele já está definido. O ser humano não está definido. Por isso que ele é mais um vir a ser. O ser humano é um vir a ser na medida em que ele é sempre um projeto. Ele projeta a sua vida para o futuro. Então, diante disso, o ser humano está condenado a ser livre, pois a única escolha da qual ele não é capaz de fazer é ser livre ou não. Ele está condenado a ser livre. Então aí está, gente, o nosso conteúdo revisado, Isso né? mesmo. E a gente já vem voltando a agradecer, tá? Essa participação de vocês, ó. Terceiro ano, aqui está a chave, né, Luciano, da faculdade, ó. Conteúdo de filosofia, vocês vão juntar com os demais conteúdos, né, das outras disciplinas e formar aquela chave do portal da universidade, faculdade ou um curso técnico, né, ou um empreendimento próprio que vocês vão ter. Só porque vocês têm que pensar, né, no futuro, na perspectiva. Viu que o existencialismo te dá possibilidade. Você está para construir as coisas em sua volta, né, Luciano? Exatamente. Pessoal, desejo a cada um de vocês sucesso, que vocês possam conquistar e realizar o sonho de vocês. E, se Deus quiser, a gente se encontra nos caminhos da vida. E olha lá o quadro, vamos lá, voltando olha aí para vocês agora, ó, o presente. Só voltando, ó, avaliação parcial, né? Vamos Isso. lá. Então, Esperamos que vocês possam ter uma boa avaliação, que vocês obtenham um bom resultado, ok? tchau, tchau, sucesso.